Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Dessa vez eu não vou pedir a vocês que se inscrevam em nosso canal, que vocês curtam as nossas mensagens, que você toque o sininho aí para que o YouTube te avise quando nós estivermos no ar. E também comentem, abençoado. Não vou pedir a vocês que comentem, mas comentem à vontade, comentem, porque eu gosto bastante desse negócio de comentar. Eu vou lá, fico lendo, eu acho cada comentário excepcional. Então, logo agora na abertura dessa mensagem, eu chamei a atenção de todos vocês para o que foi criado em nossas mentes sobre a figura do mal. Eu falei sobre o diabo, não é verdade? Sendo que essa figura, ela foi destruída quando chegamos no reino de Deus. Foi nos dado uma espada, um conhecimento que nós destruímos o diabo da nossa mente. Então hoje o mal, nós não podemos dizer que é o diabo, como dizíamos antes. Mas e André, como é que fica essa história? Então, como nós estamos em um processo de ressignificação das coisas, hoje vamos falar do bem e do mal no reino de Deus. Para começar, vamos selecionar um texto bastante interessante lá em Hebreus, que vai ser o ponto de partida para nós termos uma ideia, começar a ter os sentidos exercitados. Se eu pudesse colocar um subtema nessa mensagem, eu colocaria sentidos exercitados. Bom, estão todos preparados? Vamos começar então a palavra revelada. Então vamos ver a partir de agora a orientação de Cristo ressuscitado para quando estivéssemos, no reino dele a respeito do mal. E ele deixou isso lá na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 5, no versículo 14. Deixa eu achar aqui para colocar para vocês. Hebreus, capítulo 5, versículo 14, que diz: mas o alimento sólido é para quem? É para os que alcançaram maturidade. Então, se você tem maturidade, você está preparado para o alimento sólido. Para os que, pelo uso, tem que usar. Quem não usa, enferruja. Tem os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. Então, abençoados, ali diz que os sentidos, pelo uso, tem os sentidos, tem os sentimentos. Amados, vejam duas coisas. É tanto no bem como no mal. Discernir tanto um como o outro. Essa é a nossa função no reino de Deus. Discernir o bem e o mal. Agora, fica aqui uma pergunta, E é justa essa pergunta. Como fazer isso, André? Como eu posso fazer isso? Então, a proposta dessa mensagem é te responder esta pergunta, essa questão. Porém, antes de te responder essa questão, temos que saber o que é o bem e o que é o mal no reino. Porque antes era fácil, O abençoado ali matou, é o mal. O abençoado ajudou a atravessar a velhinha lá no ponto do ônibus, é o bem. O outro deu cesta básica para os pobres, é bom. O outro xingou as pessoas no meio da rua, é mal. Só que no reino de Deus, essa ideia não atravessou para esse lado. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é o quê? Jogar fora todo resquício religioso. Porque o pensamento do bem e do mal veio de lá. E se tratando do sistema religioso, sabemos que aquilo ali é o quê? Uma feitiçaria. E que ainda permeia a nossa mente sobre esse assunto. Então esse seria o primeiro exercício que eu te dou nessa mensagem. Por quê? Porque hoje estamos experimentando um alimento sólido. E somente isso será alcançado por aqueles que já são maduros. Quem não está preparado não vai entender essa mensagem, porque Deus lhes tapou o ouvido
para que não ouçam. Então a primeira manifestação daqueles que não entenderão essa mensagem será a ira. Então, se você estiver ouvindo essa mensagem e quando entrarmos no âmago, no centro dela, e começar a te subir uma raiva, eu aconselho uma coisa: não escute mais essa mensagem. Porque a maturidade para se escutar isto vem do evangelho da graça. Aqui não falamos de terceiro ou de quarto evangelho. Aqui falamos do evangelho que Paulo pregava, sendo que pregamos dentro do contexto certo. Então, a partir de agora, vamos dar uma pincelada nessa questão pecado. Por quê? Porque estamos construindo um pensamento, ok? Acompanhe comigo. O que é pecados, querido? Pecado. Pecado é transgressão da lei de Moisés, feita para um povo, o povo de Israel, em um período de tempo, e que, segundo a palavra, acabou. Olha, mesmo se nós vivêssemos naqueles dias em que a lei de Moisés estava vigorando no mundo, estava de pé, e fôssemos gentios, não poderíamos nem cumprir toda a lei. Você sabia disso? Estávamos distante da promessa do perdão dos pecados, inclusive. Sabia disso? Então, o pecado que hoje a falsa igreja insiste em dizer que existe a possibilidade de praticar, isso é impossível dentro da Bíblia. Claro que o conceito da falsa religião é tirar todo, ser um conceitos ou doutrinas antibíblicas. Então tá claro para você até agora? Então, se você aí que está ouvindo essa mensagem está bastante exercitado neste entendimento sobre pecado, podemos prosseguir adiante, ok? Se para você essa questão pecado ainda está embaçada, ainda está confuso, eu te convido a assistir alguns vídeos aqui neste canal em que eu tratei quase que exaustivamente esse tema. Eu tenho uma playlist aqui que eu vou deixar aí nas descrições deste vídeo e mais tarde aqui no card, em que eu falo, são mais ou menos aí uns 20 vídeos onde eu trato essa questão do pecado. Então você vai lá, assiste todas. Eu tenho certeza que você não vai ter mais dúvidas sobre essa questão. Então agora, a partir de agora, se você tem os sentidos exercitados, pode comer desse reggae, como diz o abençoado Geraldo Moraes. Então você sabe que a consciência do pecado é um mal no reino de Deus? Você sabia disso? Que essa consciência, se você está no reino de Deus hoje, se você foi aclarado por essa palavra, e você ainda tem essa consciência do pecado, isso é um mal no reino de Deus. Sim ou não? Se você tem a consciência de pecado, não pode desfrutar do que esse reino é capaz de fazer por você. Vou repetir. Se essa questão pecado na sua vida não está bem resolvida, você traz a consciência do pecado para onde você está, no reino de Deus. E isso é mal. Você está entendendo, abençoado? Então, quem diz que está no reino e ouve essa palavra, porém ainda tem a consciência do pecado, para efeito de condenação e separação de Deus, você está no reino, porém não pode desfrutar do reino de Deus. Porque no reino de Deus tem que se estar com a consciência limpa do pecado. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo falou isso aqui naqueles dias, tá? Agora imagina isso sendo transportado para os dias de hoje. Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz assim, olha: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não tem a consciência limpa, se você não pode entender esse versículo, por exemplo, então você vive uma graça sem graça. Meus queridos, preste atenção. Quando se sabe que está no reino e tem a consciência suja por causa do pecado, tu não podes reinar em vida.
E isso é um mal no reino de Deus. O que é o bem e o que é o mal no reino de Deus? Né? Por exemplo, a consciência do pecado é o mal. E isso, amados, olha, e isso é tão fácil de identificar, é fácil de discernir. Você nota quando a pessoa fala, você nota quando a pessoa escreve, você nota a pessoa no seu próprio testemunho do dia a dia. Muita gente me pergunta assim, olha, lá no WhatsApp, pergunta assim, André, isso é pecado? André, se isso aqui fizer e não sei o que, é pecado? As pessoas ainda têm essa consciência do pecado na mente. Então, quando isso está embaçado, quando isso não está completamente perfeito, esse entendimento dentro de ti, você tem essa consciência. E isso é um grande mal no reino de Deus. Então, quando os abençoados me perguntam, né, eu falo assim, mas como pecado? Isso nunca foi para nós. Então, eu logo identifico que aquele abençoado ali ainda não se livrou de quê? Da feitiçaria religiosa. Ele tem a consciência de pecado. E ter isso no reino de Deus, mais uma vez eu falo, quando você identifica isso, isso é um grande mal. Você está sabendo, quando você sabe identificar estas coisas, você sabe discernir tanto o bem como o mal no reino de Deus. Por exemplo, essas igrejas que pregam o pecado hoje, o que elas são no reino de Deus? Um mal tremendo. Sim ou não? Então, eu acho que você já está começando a entender essa mensagem. Vamos ler de novo a instrução de Cristo lá em Hebreus? Vamos ler de novo. Paulo foi muito feliz aqui nessa abordagem. Claro que foi Cristo, né? Iluminando a Paulo para escrever. Diz ali, olha, mas o alimento sólido é para os que alcançaram maturidade. Para os que pelo uso têm o quê? Os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. Então aí está, queridos, os sentidos têm que estar exercitados. O que é isso, exercitados? Quando você vai a uma academia, por exemplo, vamos trazer esse exemplo aqui, né? Quando você vai ou frequenta a uma academia, você ali começa a fazer exercícios para o seu corpo físico, né? Você vai falar com o professor, fala assim, olha, eu quero ter ganho aqui, eu quero ter perda aqui, eu quero ficar assim, eu quero ficar bonitão. Então você vai submeter o seu corpo o quê? Aos exercícios físicos que o professor vai passar. E quem já frequentou a academia sabe que os exercícios da academia são exercícios do quê? Repetitivos. Sim ou não? Anote isso aí, abençoado. É repetitivo até que o seu corpo atinja o objetivo. Sim ou não? E qual o objetivo? Estar o quê? Exercitado. Olha, eu falei isso até no último vídeo, né, a última mensagem, que eu andei um tempo, né, cuidei do meu corpo, mas por um tempo também deixei de cuidar do meu corpo. E eu voltei agora. Então eu dei uma caminhada de 10 voltas e 2 corridinhas. Olha, eu fiquei com minha perna toda dolorida. Por quê? O corpo já tinha desacostumado, o corpo não estava exercitado. Por isso, amados, quando você vem aqui nesse canal, por isso quando você vem aqui na Graça Pura, você ouve o quê? As mesmas coisas. E é segurança para você. Falar-lhes sempre as mesmas coisas. Olha, o Evangelho da Graça, nós não precisamos dar retoques nele. Não precisamos inventar. Olha, não precisamos correr, inclusive. Eu vejo pessoas que querem ter um resultado mais rápido, né? Na academia, eu vejo isso na academia secular, tem pessoas que querem ter eu dou o exemplo da academia porque é um exemplo bastante prático, né, e aplicável para isso que eu estou falando. Então, quando tem pessoas que querem um resultado mais rápido, o que ela se submete? Ela vai tomar remédio, ela vai tomar anabolizante para acelerar o processo. Sendo que isto pode levar as pessoas à morte. Anota isso aí também, tá, abençoado? Se você frequenta a academia e te oferecerem um remedinho, sai fora porque isso pode te matar. Então, em graça, também não podemos ficar tomando anabolizantes. Não é por aí. Em graça não precisa correr, meu amado. Em graça, nós andamos o quê? Em obras preparadas. Veja o que o ressuscitado diz, tá? Eu vou ler em Romanos capítulo 9, versículo 16. E quando você identifica isso, isso passa a ser um bem na tua vida. Por isso que você tem que discernir o que é bom e o que é mal, o que é bem e o que é mal.
Você não precisa correr em graça. Romanos capítulo 9, versículo 16, eu vou colocar aí para vocês, para a gente ler. O contexto dessa passagem aí de Paulo, que Paulo escreveu, Paulo está concluindo um raciocínio, tá? Sobre quem? Sobre os escolhidos. Deus escolheu uns para uma coisa e outros para outra. Então ali ele fala, se vocês pegarem os versículos antes, ele fala de Jacó e Esaú, ele citou a Faraó, ele fala de Abraão. Veja o que ele disse aí no versículo 16. Assim, pois, isto não depende do que quer. Olha aí. Nem do que corre. Então não precisa correr. Quando você identifica isso, isso começa a trabalhar a teu favor. Mas Deus que se compadece de todos, né? Então não precisa correr, abençoado. Saber que isso aqui, amados, quando você sabe que isso aqui, você consegue discernir isso aqui, isso começa a trabalhar a teu favor. Então, se você vier aqui nesse canal e eu não te der exercícios para que você venha se exercitar, você não vai ficar preparado para isso. É por isso que você volta aqui na Graça Pura. Nem que seja para criticar, mas de crítica em crítica, eu já fiz muitos amigos. Tem pessoas que no começo desse canal aqui eram críticos e hoje são nossos amigos. Então vocês estão pegando, vocês estão entendendo, amados? Estão entendendo o corte aí? Então eu não preciso inventar. E quando eu invento algo, o que acontece? Isso pode nos danificar profundamente. Por isso que eu prefiro repetir as mesmas coisas. E olha que eu já fui fruto de invenção, tá, abençoado? E eu paguei o preço, tá? Amados, eu preciso estar bem em linha com o Evangelho da Graça, porque eu também ouço. Eu de vez em quando lá vou me ouvir. E olha que eu me alimento. Às vezes eu pego mensagens antigas aí lá na Rádio Graça Pura, eu fico, puxa, que corte. Então eu também, se inventar, posso me contaminar. E isso seria bem ou mal? Isso seria mal demais. Então você precisa ter esses sentidos exercitados. Por isso que tenho sempre falado o quê? Que o maior exercício que podemos fazer, o maior, amados, olha só, atenção nisso que eu vou falar. Super atenção nisso que eu vou falar. Amados, o maior exercício que podemos fazer é observar onde estamos andando. Em todos os aspectos. Se você vai a um canal, você está andando por aquele canal. Se você vai, de repente, começa a ler um livro ali que talvez não seja muito interessante você ler, um livro que vai mexer um pouquinho com você, você tem que observar onde você está andando. Para você reinar em vida, ou seja, viver essa plenitude, você precisa ouvir o que te liberta de rudimentos, não aquilo que apoia rudimentos. Então hoje, isso está nos aclarando. Isso está nos fazendo ter uma nova visão sobre o que é bom, o que é mal, ou sobre o que é bem, ou sobre o que é mal. Então, para aqueles hoje que pensam, voltando a falar no diabo como um ser espiritual, eles estão, na verdade, enfeitiçados pelo sistema religioso. E essas pessoas são opositores a esta palavra. Então, se o diabo quer dizer biblicamente oposição, nós temos o diabo no reino de Deus. Sim ou não? E você precisa identificar isso. Então, amados, aqui, a partir de agora, nessa mensagem, é que as coisas vão começar a esquentar. Segura aí. Vai ter gente aí me xingando. Porque esta palavra vai despertar a ira dentro deles. Então, esta oposição ao evangelho do reino, esta oposição àquilo que nós pregamos, é o diabo dentro daqueles que não estão no reino. Bom, na verdade, estão no reino. Porém, não saber que está no reino é o mesmo que não está no reino. Sim ou não? Então, esses opositores que estão no reino de Deus, mas não sabem que estão no reino, o que fazem eles? O que fazem os opositores a esta palavra?
manifestam todo tipo de mal dentro do reino de Deus. Manifestam as mentes corrompidas. Ó, abençoado, é só você parar 10 minutinhos e conversar com esses abençoados. Principalmente os que têm mais cargos de liderança. Conversa com essa gente aí para você ver. Como é que Deus não vai discernir a oposição que está dentro deles? O diabo, porque diabo é oposição. Você vai observar. As mentes deles são sujas. Manifestam os espíritos que não foram chamados para esta glória. Por isso que você, meu querido irmão, é tão especial para Deus. Se sinta especial para Deus. Viver no reino e não saber que está no reino, atenção no que eu vou falar, querido. Atenção. Viver no reino e não saber que está no reino é uma condenação eterna. Pegaram o corte aí? Então o sistema religioso prega o quê? Todo tipo de apostasia. E você precisa estar exercitados para identificar isto. E agora também tem os que inventam o evangelho por aí, né? Também tornam-se opositores, porque está conduzindo o povo à cegueira. E a cegueira, anota, também é um tipo de condenação eterna. Veja o que Cristo ressuscitado disse destes que passaram no reino e hoje estão inventando coisas dentro do evangelho da graça. Olha, Hebreus capítulo 6, versículo 4. Tá aí. Porque é impossível, olha a palavra, que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes desta palavra, o Espírito Santo, o que aconteceu? Está falando a palavra o quê? Que é impossível, não é verdade? O que aconteceram a estes? E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Paulo estava falando dentro daquele tempo, tá bom, queridos? Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então, amados, você precisa estar atento aonde você está pisando. Isso é muito importante. É por isso que você está ouvindo essa palavra. Amados, eu, por exemplo, eu tenho muita atenção. Olha, eu sei discernir tanto bem como mal. Olha, não é que eu ande por aí, essa palavra agora que eu vou falar é muito importante, não é que eu ande por aí, meu amado irmão, não é que eu ande por aí com medo. Eu não ando por aí com medo. Isso não pode te dar medo, tá? Isso tem que te dar atenção. Porque quando tu identifica tanto o mal como o bem, tu começas a estar reinando em vida. Amados, eu sempre tenho cuidado ao dirigir a palavra a vocês. Olha, eu tenho 25 anos que o Senhor me aclarou. Então eu já vivi muitas boas e nem tão boas experiências. Já tive muitas inimizades, meus queridos. Porque no começo eu queria obrigar as pessoas a escutar o Evangelho da Graça. Já fiquei, foi sozinho. Já tive muitas dúvidas em que eu ficava afoito querendo a resposta. Corria de um lado para o outro para obter aquela resposta. Hoje eu tenho ainda dúvidas. Sendo que a primeira coisa que eu faço é o quê? Esperar. Não saio por aí correndo atrás de ninguém para esclarecer minhas dúvidas. Não faço isso. Porque todas as minhas dúvidas, o meu pastor, o teu pastor, sempre me esclareceu. Eu já quis correr, amados, em graça. Caí. Deus disse, tenha calma. Não é assim. O conselho está todo dentro de você, mas não pode se manifestar tudo ao mesmo tempo.
Porque a nossa carne não vai aguentar, amados. Não vai. Tem revelação que faz assim, ó. Tem esclarecimento que fala assim, ó. Tu quer lutar contra aquele esclarecimento, tu quer lutar contra aquela verdade, tu quer lutar até contra Deus para que aquilo ali não seja verdade, mas é a verdade. E tem que trabalhar a tua carne. Ela rejeita. A cada dúvida que eu tinha, isso ia me dando o quê? Exercícios. E a cada alimento eu ficava mais o quê? Robusto. Eu ia me alimentando. E isso ia me dando o quê? Mais discernimento, tanto no bem como no mal. Olha, e para se viver no reino, preste atenção no que eu vou falar, tem que saber discernir o bem como o mal. Amados, o não discernimento nos leva a tomar decisões equivocadas em nossa vida. É o mesmo que violar, é o mesmo que transgredir o evangelho da graça. E uma vez que se transgrida o evangelho da graça, o que acontece? Começamos a cair o quê? Em apostasia. E, consequentemente, em condenação. Não é condenação eterna, tá bom, queridos? Acho que a gente já está bem madurinho para não voltar aos rudimentos. Quem tem ouvidos, ouça. Amados, isso tem sintomas. Eu não estou falando mais do sistema religioso, tá? Eu falo dos inventores que estão aí. Eles estão deixando de pensar em favor do evangelho, sabia disso? Quando estes andam por aí, esse anda em graça, aquele não tá. Deus me chamou para combater o evangelho. Mas só que vai lá ouvir o canal do abençoado combatendo o evangelho, contando fofoca da vida dos outros. Essa semana mesmo um abençoado me adicionou no Zap e ele me disse assim, com a voz bem, sabe, daquelas pessoas que gostam de irritar as outras, sabe? Falou assim, e esse evangelho aí? É da graça pura mesmo ou tem fermento? Aí eu falei, opa, meu amigo, negócio não é assim não, hein? O negócio aqui é mais embaixo, hein? Aí eu disse assim, olha, tem muita gente apontando, tem muito juiz aí no meio julgando. Eu não aponto ninguém. Eu só falo do que o evangelho da graça me deixa dizer, me deixa falar, me deixa fazer. Por isso eu prefiro aqui ficar repetindo as mesmas coisas, sempre as mesmas coisas, e sigo reinando em vida. Eu não sigo pagando em vida, eu sigo reinando em vida. Eu tenho vontade de me reunir com os abençoados, mas se não der, não tem problema, não deu. Eu não posso fazer nenhuma loucura, porque eu não posso correr, abençoado. Eu aprendi isso, não posso correr, quem corre em graça cai. Eu aprendi isto. Olha, isso tem me livrado de muitas coisas, tá? Por isso que o evangelho da graça é o evangelho da repetição. É o evangelho das mesmas coisas. E isto nos mantém o quê? Na unidade do Espírito Santo. E quando queremos acelerar, trazer novidades, violamos esse mistério da mesma maneira. Simples assim. Então o que eu faço a você? Eu dou exercícios a seus sentidos. Eu digo, não há pecado. Isso é bom. Não há diabo. Isso é excelente. Amados, olha, eu não estou falando aqui das obras da carne, ok? Até porque a obra da carne ficou bem lá no âmbito da carne. Eu estou falando do espírito. Ficou no âmbito da carne. O que semeia na carne, ceifa onde? Na carne. Não foi isso que Paulo disse em Gálatas capítulo 6, versículo 8? Vamos ler. Só para não deixar passar aqui, né? Vamos ler aí. Tá aí. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Simples assim. Então, precisa aqui ficar falando? Não. Está plantando na carne. Se estiver plantando bem na carne, vai colher o bem. Se estiver plantando mal na carne, vai colher o mal. Não estou falando disto. Mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Eu estou falando do espírito. Então, no mundo natural, no mundo da carne, é fácil identificar o que é mal e o que é bom. E devemos ter muita atenção também nesta área. Porque implica na qualidade de vida aqui, ok? Não vamos deixar isso de mão, não.
Mas estar com os sentidos exercitados no bem e no mal não é uma questão carnal. Isso está na nossa mente. É aí que funciona o reino de Deus. É aí, amados. É aí que funcionam as coisas. Você pode semear no espírito. Se tu sabes exercitar os sentidos do discernimento, você pode semear no espírito. Ok? Então, amados, para encerrar essa rápida e poderosa mensagem, para aqueles que estão no reino de Deus, né, esses alimentos aqui são alimentos sólidos para você. As mensagens nós só podemos alcançá-las na maturidade, porque os maduros têm os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. Eu preciso discernir aquilo que pode afetar a minha mente. Tenho que proteger minha mente, tenho que blindar minha mente, dentro do evangelho da repetição. Pegou o corte aí? Tenho que ter atenção onde eu estou pisando. Amados, o Senhor nos lembrou que o evangelho do reino é o evangelho da mesma maneira, que sempre precisamos ouvir as mesmas coisas e não precisamos inventar nada. Essa palavra nos basta. E vimos nesta mensagem que a violação destes conceitos nos coloca em oposição igual ao sistema religioso, que hoje é o diabo no reino de Deus. E também iguais a estes que hoje procuram ser guiados por novidades. O evangelho da graça não é novidade sobre novidades. Não é. Esqueçam disso. Novidade traz problema. O evangelho da graça é o evangelho da repetição e que vai te tornando cada dia mais forte, igual a uma academia que você frequenta para ficar com o corpo bem sarado. É por isso que precisamos desses exercícios. É por isso que aqui na Graça Pura nós chamamos o quê? A Academia do Espírito. Vamos ler novamente esse versículo, o versículo que nos ajudou nessa mensagem, Hebreus capítulo 5, versículo 14, novamente, vamos ler de novo? Por quê? É o evangelho da repetição. Se é o evangelho da repetição, vamos repetir, está aí. Mas, o quê? O alimento sólido é para os que alcançaram maturidade. Tu alcançou maturidade aí, meu irmão? Para os que pelo uso têm os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. Bom, meus amados irmãos, espero ter sido claro com vocês nessa mensagem. Se você não entendeu essa mensagem, sinto muito, repita de novo para ver se você pega o corte, tá bom? Graça e paz aí e até a próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.